passing over me like a big blue sky. I know someone has me on their heart tonight. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é um livro bastante comprido, né? Ele é composto por 2 capítulos, apenas 2 capítulos, mas ele nos traz algumas mensagens importantíssimas, que foram mensagens profetizadas para o povo de Israel, mas que também servem para o nosso dia a dia. Nós vamos iniciar hoje uma série de pregações, na realidade seriam 4 mensagens que o profeta Ageu traz ao povo de Israel. E nós vamos passar por cada uma delas. Hoje nós estaremos ministrando a primeira mensagem que Ageu profetizou para o povo de Israel. Livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Pai querido, nós te amamos, Pai. Te amamos porque sabemos que Tu és um Deus soberano, que o Senhor está no controle da nossa vida e que o Senhor tem algo especial para nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos envolva, que o Teu Espírito Santo possa invadir o nosso coração e nós Te damos liberdade, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos mostre o Teu caminho e que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, esse livro é um livro bastante interessante, é um livro que nos conta uma história interessante, repito, em apenas 2 capítulos, um livro bem curto, um livro bem pequeno, mas que nos traz mensagens importantíssimas para o nosso dia a dia. Todas as vezes quando eu vou ministrar, quando nós nos preparamos para isso, nós sempre pedimos a Deus: Senhor, nos dê qual é o Teu caminho, nos dê qual é a Tua palavra, e nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto a misericórdia de Deus em nós, para trazer para você uma palavra que sirva para o seu dia a dia, para trazer uma palavra que possa mudar o seu dia a dia. E quando nós falamos sobre o livro do profeta Ageu, nós temos que primeiro nos posicionar no momento histórico. E eu quero te levar para este momento histórico. Eu quero que você entenda o que estava vivendo o povo de Israel, o que estava vivendo o profeta Ageu, que momento eles chegaram nessa situação, para aí sim Deus então levantar um profeta, levantar um homem de Deus para falar com este povo. Primeiro, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, 12 deles, profetizaram antes do cativeiro babilônico. 2 deles, Ezequiel e Daniel, eles profetizaram durante o cativeiro babilônico. E 3 profetas, de um total de 17, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram após o retorno do cativeiro babilônico, sendo que Ageu foi o primeiro profeta a se pronunciar depois do cativeiro babilônico, ou seja, Deus usa o profeta Ageu para falar com o povo de Israel no período pós-exílico. É importante também a gente saber que Nabucodonosor ele havia destruído totalmente o templo de Jerusalém. Mas tem algo interessante também que nós aprendemos lá no livro de Esdras. O livro de Esdras, no capítulo 1 ao capítulo 6, ele nos relata com detalhe essa história. E ele nos relata que teve um rei chamado Ciro, que era rei da Pérsia, e o rei Ciro ele expediu um decreto onde ele permitia que todos os cativos de Israel retornassem a Jerusalém, e o decreto dele tinha algo interessante e específico, que eles retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Só que algo interessante,
Não foram todos do povo de Israel que voltaram para Jerusalém, ou seja, eles foram levados cativos, eles estavam lá na Babilônia, só que quando o rei então faz um decreto dizendo, olha, vocês são livres, vocês podem voltar para a terra de vocês, para Jerusalém, e vocês podem reconstruir o templo. A Bíblia nos relata, lá em Esdras, que não chegou a 50.000 o total de pessoas que voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Mas tem mais um detalhe interessante, que neste período que nós citamos agora, nesse período que Ciro então libera o povo, baixa lá o decreto dizendo que eles poderiam voltar para Jerusalém, passaram-se aproximadamente 16 anos para que houvesse esta profecia que nós vamos estudar hoje, que é a profecia do profeta Ageu. Ou seja, Ciro, o rei Ciro, ele então baixa um decreto dizendo que o povo está livre e liberado para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor, e depois de 16 anos é que o profeta Ageu se levanta para dizer, peraí, vocês ainda estão dizendo que não é o tempo de reconstruir o templo do Senhor? Peraí, há 16 anos atrás, vocês tiveram a liberação para isso. O rei Ciro baixou um decreto dizendo que vocês poderiam reconstruir o templo, e 16 anos depois, eu tenho que levantar para falar com vocês? Como eu acabei de dizer, eles voltaram para Jerusalém, estes quase 50.000, 49.000 e alguma coisa, entre homens e escravos, e eles voltaram e eles começaram sim, naquela época, a reconstruir o templo. Só que eles reconstruíram só os alicerces, eles fizeram só a base, fincaram as estacas, fizeram a base, e quando isso aconteceu, eles fizeram uma tremenda de uma festa, e aí eles chamaram todo mundo e foi uma festa, e dançaram, e pularam, e comeram, foi uma festa linda. Quando eles se alegraram e pularam, se levantou então os vizinhos, o povo samaritano, os vizinhos deles, se levantaram e fizeram o quê? Mandaram uma carta para o rei dizendo o seguinte, rei, tem um povo aqui em Jerusalém que eles estão reconstruindo o templo. Só que nós queríamos te dizer o seguinte, verifique aí na história, vá lá no registro do rei e verifique que este povo foi um povo que sempre se levantou contra nós, é um povo problemático. E nós vamos ter, o rei vai ter uma perda na arrecadação de impostos. Então o senhor toma cuidado com o que o senhor está fazendo, porque nós vamos ser prejudicados. Então é importante, nós estamos então zelando por ti, zelando pelo teu reinado, verifique aí que esse povo sempre foi um povo que nos deu dor de cabeça. E aí o rei então, ele mandou uma resposta para o povo samaritano dizendo o seguinte, olha, conforme a sugestão de vocês, nós verificamos aqui e realmente esse povo é um povo problemático. Vai lá agora e manda eles parar, não é mais para reconstruir o templo. E aí então o povo samaritano foi lá e começou a atrapalhar o povo, dizendo para o povo, vocês não podem mais construir. Quem era então o profeta Ageu? O profeta Ageu foi um homem de Deus, que se levantou 16 anos depois que o povo saiu do cativeiro da Babilônia. E o profeta Ageu então, ele tinha uma missão. Ele se posiciona e ele está decidido a trazer até o povo uma mensagem, encorajamento do povo para reconstruir o templo do Senhor. Ageu colocou no seu coração, ou melhor, Deus colocou no coração de Ageu um ânimo tão grande ao ponto de ele buscar encorajar o povo para que este povo reconstruísse o templo do Senhor. Queridos, quantas pessoas hoje que já vieram até mim e disseram assim, pastor, para onde está indo a igreja de Cristo? E as pessoas dizem assim, pastor, eu não aguento mais, porque não é possível que o evangelho de Deus se transformou nisso que nós estamos vendo. E eu digo para esta pessoa, isso é verdade. Infelizmente, tem muita coisa errada acontecendo dentro das igrejas. E isso, querido, não dá para tampar o sol com a peneira. Não dá para ninguém dizer assim. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence